A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 12, que diz: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Nós estamos falando sobre Cristo Jesus, que ele é superior a Moisés. Nós falamos no episódio anterior sobre que Cristo é superior a Moisés e agora vamos falar sobre o perigo da incredulidade e da desobediência, onde nós vemos a partir do versículo 7, o escritor dos Hebreus dizendo assim, como diz o Espírito Santo: Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz durante 40 anos. Aqui nós vamos observar, e ele continua dizendo, está recitando aqui o Salmo de número 95, do verso 7 a 11, que diz ainda, dentro desse texto de Hebreus, agora 10. Por esse motivo fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconhecem os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Aqui nós vamos ver que é o episódio onde nós vamos observar que o povo hebreu, quando eles foram tirados do Egito, eles saíram do Egito e vieram peregrinando pelo deserto até a Canaã, até a terra Canaã. Porém, eles ouviram a voz de Deus. Eles ouviram a voz do Senhor, que através de Moisés, ali, vai conduzir aquele povo pelo deserto, provendo para ele o comer, o beber e o vestir nessa peregrinação. Porém, muitos ali endureceram seu coração, se rebelaram contra Deus durante aquele tempo de provação no deserto. E aqui o escritor aos Hebreus, ele vai falar, ele vai deixar para nós, esse ponto de atenção, que nós também devemos vigiar para não endurecer os nossos corações. Nós precisamos ter cuidado, guardar os nossos corações. Nós vamos observar que em muitas passagens a Bíblia ela nos adverte a não endurecermos o nosso coração. Isso significa que não devemos nos colocar obstinadamente contra Deus, de forma a não sermos mais capazes de nos voltarmos a Ele, para recebermos perdão. Os israelitas, eles endureceram o seu coração quando desobedeceram a ordem de Deus, que Deus lhe havia dado na conquista da terra, da prometida. Números capítulo 13, versículo 14, nós vamos ver isso. E o Salmo 95. Então, tenha cuidado de não obedecer a palavra de Deus. E não permita que seu coração se torne endurecido. Esse coração endurecido alguém que até recebeu do Senhor, mas se rebelou durante a provação no deserto. Muitos estão vindo a Cristo Jesus pelo que Ele pode dar, não pelo que Ele é. Não pelo que Ele é, do que de almejar algo mais do que qualquer coisa dessa terra. Quando nós observamos
eles são pessoas que endureceram seus corações. Eles colocaram Deus à prova, apesar de ter visto ali o que o Senhor fez durante 40 anos. O Senhor proveu para eles, o Senhor guardou eles do calor, guardou eles do frio, os sapatos, as sandálias não envelheceram. O Senhor dizia, cuidou daquele povo, mas eles estavam mais focados no material, naquilo que era poupável, do que realmente em chegar na terra prometida, em adorar ao Senhor no meio das suas provações. E isso nós precisamos entender, que nós podemos também estar fazendo igual a esse povo, endurecendo o coração, esquecendo daquilo que o Senhor é. E o Senhor já tem nos guardado, já tem nos dado tanto, e muitas das vezes os corações estão se desviando, e não reconhecem os caminhos do Senhor. E a palavra diz que é por isso que o Senhor jurou, jamais entrarão no meu descanso. Versículo 12, ele diz, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Uma palavra para nos advertir que nós devemos ter cuidado, para que nós não venhamos ter esse coração perverso, incrédulo, a ponto de nos afastar de Deus. Quantas pessoas se afastaram de Deus? Hoje não querem mais saber do Senhor, não querem mais nada, Está realmente tentando Deus, a ponto de colocar o Senhor à prova. Deus, ele não pode ser tentado, não se deixa ser tentado. Versículo 13 diz, ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois temos sido participantes de Cristo. Se nos apegarmos até o fim, a confiança que tivemos no princípio, ele está dizendo aqui que, como servos do Senhor, como aqueles que estão peregrinando nessa terra, indo em direção à Canaã celestial, que é os céus, nós devemos estar, em vez de estar incrédulo, em vez de estar em assuntos que não vão edificar, às vezes está desobedecendo a ordem do Senhor que está na palavra de Deus. Nós devemos encorajar uns aos outros todos os dias. Isso é o que eu tenho feito através da palavra do Senhor, te encorajando a cada dia com a palavra, para que durante esse tempo, quando ele diz aqui, que se chama hoje, a fim de que nem eu e nem você venha endurecer o nosso coração pelo engano do pecado, pelo que está sendo oferecido de bandeja, nesse mundo, pelo que tem se colocado diante de nós. Então não endureça o coração. É muito mais fácil sair desse caminho que você possa estar trilhando, da desobediência, do pecado, e vir para a verdadeira luz. Essa é a palavra que eu te encorajo nesta manhã. Versículo 14 diz, pois temos sido participantes de Cristo. Se nos apegarmos até o fim, a confiança que tivemos no princípio. Então, aquela confiança que você teve no princípio, aquela certeza que nós tivemos quando nós encontramos com Cristo, é a mesma que você deve, da mesma forma, devemos nos manter confiando no Senhor, voltando ao primeiro amor. E aquele que ainda não entregou a vida para Jesus, passando a trilhar esse caminho, não sair, não se desvia dele, a fim de alcançar realmente a vida eterna, abandonando tudo que tem afastado, porque durante o dia, durante o tempo que se chama hoje, a palavra ela fala para a gente não endurecer
o nosso coração pelo engano do pecado. Versículo 15 ele diz: por isso, o que se diz? Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração de vocês como na rebelião. Não endureça o teu coração. Você está ouvindo a voz do Senhor, a palavra do Senhor, que está fluindo através desse áudio. Que você possa também, não endurecer o teu coração. No versículo 16 ele diz: quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? E contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca entraria no descanso dele? Não foi aquele que foram desobedientes? Vamos observar que eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Aquela geração que saiu do Egito, rumo a Canaã, rumo à terra prometida, eles não entraram na terra prometida. A palavra diz que eles ficaram pelo caminho, foram morrendo, se passaram 40 anos. E toda aquela geração ficou para trás, morreram, foram sepultados pelo deserto. E eles não entraram porque se rebelaram contra o Senhor. Porque ouviram a voz do Senhor. E ouviram a voz do Senhor e desobedeceram. Ouviram a voz do Senhor, viu os milagres, viu o mar vermelho aberto. Viu o Senhor mandar provisão para eles. Do comer, do beber e do vestir. E pelo caminho eles foram se desviando, sentindo vontade de voltar para o Egito. Talvez hoje você esteja nessa situação, sentindo vontade de retornar para o Egito. Hoje até retornou para as velhas práticas, da onde o Senhor te tirou, te trouxe para a luz. E talvez hoje você esteja nessa mesma situação. Talvez, aos olhos de muitos, até não tem solução. Talvez até ao teu ver não tem jeito. Mas eu digo para você, se você ouviu a voz do Senhor, abra o teu coração, não endureça. Se você viveu uma experiência com o Senhor, você tem certeza que Ele falou contigo. Que você possa orar, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia da sua vida e venha nessa hora abrir o teu entendimento, que você tenha força e ânimo para poder avançar, ir além. Então, aqueles que ficaram pelo deserto, no versículo 19, ele fecha esse capítulo dizendo: vemos assim que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, que nesse dia você que está indo rumo à Canaã celestial e que almeja os céus, você possa, nessa caminhada, se consertar, colocar tudo diante do Senhor e avançar, crendo que o Senhor, Ele pode te dar um novo coração, Ele contempla o teu coração nessa noite. Então, abre o teu coração, fale com Deus, cuidado com o perigo, da incredulidade, da desobediência. Por isso que aquele povo hebreu, dos israelitas, não entraram na terra prometida. Toda aquela geração ficou. Hoje você tem a oportunidade, de entrar na terra prometida, de confessar o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Porque nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.